Obrigada, Vera, pelo convite. Boa noite, gente. Jorge, salve, Jorge. Eu queria pegar o gancho aqui do Léo sobre sonho. Na verdade, eu também ouvi sua entrevista no Mano Brown, no Mano a Mano, e uma parte que me tocou muito foi quando você falou do seu irmão, né? Que quando ele morreu, vocês estavam brigados, que por causa de uma besteira de uma música que tocou no rádio e que você não queria. Fleetwood Mac. E aí vocês tinham discutido e que também ele foi a primeira pessoa que apareceu de calça rasgada em casa, que comprou um disco, meio que uma referência, né, de um comportamento libertário e artístico para você. E em outra parte, junto, você fala que essa parte foi que mais me tocou, que às vezes você tem a sensação de estar vivendo o sonho de outra pessoa. Eu queria que você explicasse um pouquinho que sentimento é esse? E se você encontrasse o seu irmão, tivesse a oportunidade de reencontrá-lo, o que você diria para ele? Assim? Bom, vamos lá. No dia 26 de abril de 1990, às 4 horas da tarde, Vitório Celso da Silva foi assassinado junto com mais 4 ou 5 pessoas. Eu havia chegado, minha mãe chegou mais cedo, por volta acho que das 9 horas. O primeiro a encontrar foi o meu irmão mais novo, eu tinha 12 para 13 anos. Eles trocavam. O Rogério chegava da escola e o Vitório saía para a escola, estudava à noite. Quando o Rogério chegou, meu irmão estava morto. Então ele ficou lá, parado pelos vizinhos, esperando minha mãe chegar. Eu cheguei por volta de 11h35, 15 para meia-noite. Quando eu chego, tinha um movimento, eu vi, era meu irmão. Então eu procurei para minha mãe, ela não estava. Então, foi um dia que eu trabalhava no Meyer e saí e pegava tarde. E por volta das 10 e poucas da manhã, numa discussão para sair para trabalhar, eu saindo para trabalhar e ele saindo para trabalhar, tinha um negócio de um rádio que era meio compartilhado, meio nosso. Então, começou a tocar uma música, eu impliquei que eu não gostava da música, quis trocar, e rolou uma briga e tal, mão com mão, não sei o quê. E eu fui embora. Quando eu voltei, ele estava morto. Então, essa coisa a gente sempre resolvia, né? Briga de irmão, a gente briga e tal, fica no máximo algumas horas, ou até um dia sem falar, no dia seguinte a gente puxa um assunto, resolve. E quando meu irmão morre, quebra um degrau da escada. Nós éramos divididos em 2 anos de diferença. Então, assim, eu com 10, o Charles com 8, o Vitório com 6 e o Rogério com 4. Eram 2 anos de diferença um para o outro. Então, eu para fazer 20 e ele com 16. E era um degrau da escada que quebrou, a gente sentiu muito, muito. E logo ali... Mas ele foi a primeira pessoa que rasgou a calça, botou um lenço na cabeça, botou coturno. Ele comprou o disco Bora Bora do Paralamas, comprou um disco do Dire Straits, comprou um disco do Pink Floyd e um do Capital Inicial. Os 4 discos que ele comprou. A gente trabalha desde muito pequeno, né? E a gente não brigou na rua. Nem eu, nem meus irmãos. Tivemos a oportunidade de brigar e ter conflito, porque a gente parou de estudar muito cedo por causa do trabalho, porque a escola era difícil pra gente. E a gente brincava entre a gente. Então, a gente não brincava na rua, não tinha conflito na escola, a gente cresceu sem conflito. Mas essa perda foi muito forte. Depois, assim, eu passei dos 10 aos 20 anos trabalhando em outra coisa, fazendo completamente outra coisa. Sempre tive a música dentro de mim, mas não imaginava. Ele morrer e meu encontro com o Gabriel foi determinante, assim. E eu parei para pensar nisso uns tempos atrás, agora. Sentindo a ausência dele, de que eu poderia estar vivendo um sonho dele, sabe? Eu poderia estar fazendo uma coisa que... Ele foi o primeiro em casa a apontar para todo mundo o que era ser jovem, né? Ele tinha 16 e já no Belfort Roxo, no Gogó da Ema, antenado com esse tipo de música, um garoto preto era muito fora da curva, né? A gente tinha um baile funk que era mais presente e mais natural pra gente, o Miami Bass, do que o rock, sabe, do Hot Snake, por exemplo. Esse tipo de música, o Gênesis. Gênesis também foi um disco que ele comprou. Você já se fez essa pergunta que a Maria trouxe, do que você diria para ele se tivesse essa oportunidade? O que eu diria para ele?
Perdão por tanta mesquinharia, né? Foi muito mesquinho naquele momento ali com ele, assim, uma bobagem. E aí, assim, eu perdi essa pessoa. Ele era muito divertido, ele era muito engraçado, cara. Eu acho que ele tinha as coisas mais engraçadas, assim, de toda a família. Ele era o verdadeiro funny points, assim, sabe? Toda hora ele ganhava um funny point, porque ele realmente era muito engraçado, muito original, Vitória era bem original. Mas foi um cara que sofreu essa violência e os últimos momentos dele, eu tenho certeza que não foram de puro terror, de puro medo, de pura dor, assim. Não só dele, como dos outros meninos que estavam lá. E gente adulta também, né? Que perderam a vida nesse dia.